Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Alegria para nós. Eu digo nós porque o Selma está aqui também. Fica de pé, meu amor. Essa amada. Para nós um privilégio, uma grande alegria poder retornar. No meu controle, a última vez foi outubro do ano passado, né? E nós louvamos a Deus, agradecemos muito aos pastores, aos irmãos, por aquilo que nós consideramos uma oportunidade, né, um privilégio de poder rever os irmãos e estarmos juntos. Muito obrigado. Vocês não imaginam como isso nos abençoa, estar com vocês, poder rever os irmãos. Nós louvamos ao Senhor. E tantas coisas preciosas têm acontecido. Há uma semana e pouquinho atrás, nós recebemos o Otto, nosso terceiro netinho. Então, já estamos, né? Deus está operando. Estamos aguardando agora em agosto a Sophie, que é a netinha, a menina da Natalie. Então, os irmãos estejam orando por nós. Estejam nos cobrindo em oração, para que Deus continue com sua misericórdia e graça sobre nós, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra me veio ao coração para repartir com vocês. Está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós temos Bíblia aqui, vamos ler, vai até o verso 32, né, se não me falha a memória. Então, nós vamos ler todo esse capítulo e depois vamos meditar um pouquinho. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe,
Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Obrigado, Espírito Santo, por tua palavra. Obrigado por tua presença, Senhor. Obrigado porque tu és o responsável para nos conceder sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Estamos com os nossos corações abertos, na certeza de que o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas, limitações e nos supre com tudo o que procede do coração do Pai. Obrigado por esta noite, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, em 2020, em meio à pandemia, o Senhor falou algumas coisas nos nossos corações. À distância, trancafiados, enclausurados, nós mantínhamos contato com os irmãos, alguns irmãos de algumas cidades que temos aliança e cooperamos com eles. E Deus foi nos falando progressivamente, não terminou ainda. Teria outros assuntos que me deixariam um pouquinho mais confortável até para compartilhar com os irmãos, mas eu senti de repartir com vocês a respeito dos movimentos espirituais, que foi o que o Senhor colocou no nosso coração naquele ano tão especial. Um ano completamente diferente de tudo o que eu já tinha vivido, das experiências, da apreensão, como o Jojó nos profetizou nessa noite, do medo, né? Das incertezas e de tantas outras coisas, mas onde o Senhor se levantou com tanta graça para trazer consolo e para deixar bem claro para os nossos corações que verdadeiramente Ele reina sobre absolutamente todas as coisas. Então, esse é o texto, Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando Jesus compartilha, ensina, traz, revela essa parábola por conta da crítica dos religiosos da sua época, que recebia pecadores, comia com eles, né? Aí Jesus trouxe todo esse ensino tão precioso nessa parábola tão especial para nós. E a primeira coisa que precisamos considerar é que o nosso Deus, ele se move. Não é um Deus estático, não é um Deus parado. Ele é o Deus vivo e Deus sempre está se movendo. E não apenas Ele se movendo, mas também nos levando a igreja
a se movimentar. Quantos podem dizer amém? Nosso Deus é um Deus de movimento. Na nossa catequese nós temos passagens como o Evangelho de Mateus, capítulo 9, 35, Atos 10, 38, que fala um pouquinho da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, da intensidade da vida de Jesus, do ministério do Senhor Jesus, que percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades, moléstias entre o povo, e ungido por Deus o Pai com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Interessante que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o verso 32, fala de Pedro fazendo a mesma coisa, exatamente igual o Senhor Jesus, passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Esse texto nos faz lembrar de Mateus 9, 35, aí está o discipulão do Senhor Jesus também, no poder do Espírito Santo se movendo. E não dá para esquecer do episódio do capítulo 8, né, quando toda a igreja, exceto os apóstolos, foram dispersos por toda parte e tiveram-se que se mover. E naquele movimento poderoso, tantas coisas incríveis aconteceram, porque Deus estava reinando. Não foi o Saulo, não foi a perseguição, não foi o reflexo da morte de Estevão, mas o propósito de Deus, do Deus que se move e do Deus que sempre vai nos levar a nos mover como seu corpo e como sua igreja. E esse contexto aí de Lucas capítulo 15, pelo menos para mim, tá? Eu vou repartir aquilo que veio para mim, pessoalmente, né? Nesse contexto de Lucas 15, nós vemos 7 movimentos espirituais aí. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. O primeiro deles é um movimento que eu tenho chamado de concentração. O segundo, movimento de cooperação. Terceiro, movimento de manutenção ou de preservação. O quarto, movimento de expansão. O quinto, movimento de reconciliação. O sexto, movimento de recuperação. E o sétimo, movimento de celebração ou de proclamação. Parece loucura, mas é o que eu vejo nesse contexto, nesse capítulo. Porque o capítulo nos fala de um homem que possui 100 ovelhas, uma mulher que possui 10 dracmas, um pai que tem 2 filhos. E, obviamente, essas 100 ovelhas estão concentradas ou reunidas num aprisco, num determinado lugar. E, obviamente, essa concentração de ovelhas no lugar, essas dracmas e também esses filhos, demanda, né, um movimento. Algo precisa acontecer nesse contexto de concentração das ovelhas, das dracmas e dos filhos. E movimento de cooperação. O contexto, o capítulo inteiro, né, enche os nossos olhos nessa perspectiva da necessidade de uma cooperação para que essa concentração, de fato, seja bem sucedida, e todos os demais movimentos que nós compartilhamos aqui, vamos ainda abordar junto com os irmãos. Cooperação é uma das palavras que nós mais ouvimos. De Deus nós somos cooperadores, né, irmãos? E cooperamos também uns com os outros, né? Então,
a cooperação é um movimento. Não tem como cooperar de uma forma estática, na inércia, né? Algo precisa acontecer, nos mover. Deus nos move para cooperarmos. Terceiro, movimento de manutenção. Eu creio que é um dos sonhos dos pastores, da liderança, dos líderes, dos discipuladores, manter, preservar o que o próprio Deus tem gerado através de nós mesmos, né? Nos vermos livres dessa sombra, dessa ameaça, desses riscos que, volta e meia, né, comprometem essa manutenção ou essa preservação. E, às vezes, até nos assustamos, pois a vontade do nosso Deus é que ninguém se perca. É que seja mantido aquilo que Ele mesmo tem gerado, que Ele tem construído, que Ele tem realizado, sua obra. Expansão. Imagino eu que esse homem não começou com as 100 ovelhas. A mulher com as 10 dracmas e o pai certamente com seus 2 filhos, né? Começa com uma ovelhinha, talvez um casalzinho de ovelhas, né? E aí a coisa vai se multiplicando. Há um movimento de expansão que vai progredindo, vai tomando novas proporções. É assim, não importa, talvez, o ritmo, não estamos preocupados com a pressa, mas que se expande. É normal, Deus trabalha desta forma, né? Talvez começa com uma sementinha, mas depois ela vai progredindo, ela vai se expandindo. Então, está aí as ovelhas, as dracmas, os filhos, né? E, obviamente, você vê uma expansão que vem como resultado de um movimento. Nada se expande sem que um movimento aconteça. Amém, queridos? Quinto, reconciliação. É muito forte, na terceira parte dessa parábola, quando o pai está tentando reconciliar o filho mais velho com o mais moço, né? Reconciliação. E reconciliação também vem de um movimento. Ano passado, compartilhamos com vocês sobre solucionar conflitos, a unidade mais voltada para a igreja numa localidade, onde, nas mutualidades que temos nas Escrituras, está a capacidade que o Espírito Santo nos dá de admoestarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, né? Perdoarmos uns aos outros, arguirmos, né, uns aos outros, entre nós e o nosso irmão. Mas tudo isso demanda, de fato, um movimento de reconciliação. E esse movimento, eu imagino que, né, vai soprando e mexendo com tudo. Também um movimento de recuperação. Todo o capítulo, do verso 1 até o 32, essa é a grande ênfase, né? Recuperar o que se perdeu, o que foi perdido, resgatar, né? E é movimento. O homem saiu, a mulher se mobilizou, o papai se moveu para recuperar o que se havia perdido. E o sétimo movimento de celebração, que está ali linkado com a proclamação, onde, pelo resultado da recuperação, chama os vizinhos, compartilha com amigos, com vizinhos, a alegria de ter recuperado. E é impressionante que essa celebração que acontece na terra e é compartilhada, inclusive, no céu, diante dos anjos do Senhor, Jesus fala claramente sobre isso.
ela já serve, obviamente, como uma proclamação, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas considerações. Então, esses são 7 movimentos, pelo menos, que a gente consegue ver nesse capítulo maravilhoso. Algumas considerações que queremos fazer. A primeira delas é que todo movimento no contexto, ele tem sua base no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É um movimento humano, não é um movimento que parte de homem, de pessoas. Esse homem que sai dono, que possui as 100 ovelhas, nós sabemos quem é o bom pastor, aleluia. Essa luz que é acesa, essa lamparina que entra em ação, esse zelo para varrer a casa, que gera essa perseverança, essa busca até encontrar a dracma, certamente é o Espírito Santo de Deus. Esse Pai incrível, como ele está em destaque nesse capítulo, é maravilhoso. É o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Pai. Todo movimento, e são movimentos incríveis, você lê, fica no misto de... O Espírito Santo vai aos poucos, gerando essa fé nos nossos corações. E às vezes a gente tende até a entrar numa certa crise, mas não fique em crise. Se revista de fé nesta noite. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, compreendendo que todo esse contexto aqui nos fala de movimentos que estão baseados na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo do nosso Deus. Amém, queridos? Porque dele, por meio dele e para ele são absolutamente todas as coisas. Os movimentos não poderiam ficar de fora. Tudo é dele, tudo é por meio dele, todas as coisas são para ele. Cada movimento deve ser resultado de uma conexão também perfeita entre o céu e a terra. Deus trabalha também nessa parceria, nesta cooperação, aceita a nossa cooperação. E essa conexão entre os céus e a terra, quando o próprio Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 18, sobre ligarmos coisas na terra para que sejam ligadas no céu, 2 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem para que seja feita diante do Pai, e como que essa, não digo expectativa, porque tudo vem do Senhor, mas essa interação e essa participação dos céus no resultado, quando um pecador se arrepende, a ponto de ser provocada uma festa e um júbilo no céu, né? Isso é uma coisa que nos fala dessa conexão. Estava lembrando hoje à tarde, meditando sobre isso, que Jesus, ao ser batizado por João do Jordão, diz que após ter sido batizado, ele começou a orar, e estando ele a orar, o céu se abriu. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre essa conexão, porque essa parte fala que nós aqui, sobre a terra, meus amados irmãos, estamos conectados, ou devemos, ou deveríamos estar, nessa santa e perfeita conexão com os céus. Porque tudo procede do nosso Deus. Mas não podemos nos esquecer que nós somos a família do Pai, o corpo do Filho e o edifício do Espírito Santo. As pedras que compõem, que formam a casa do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda consideração que quero fazer. Só existe movimento onde a vida está presente. Quando a morte não tem movimento. Mas quando tem vida, existe movimento. E a vida é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, a vida do próprio Deus, a vida do Cristo ressurreto, que se move em nós, se move entre nós, se move através de nós.
Quando a vida está presente e flui, ela se manifesta e ela se move. O Espírito Santo comunica a vida, revela o propósito. E ele garante a saúde. É o que vemos nesse contexto. Quando nós vemos esse Pai maravilhoso, incrível, nos lembramos do propósito eterno do nosso Deus. E ninguém tem essa compreensão por apelo intelectual, pela força do intelecto, da razão. Isso vem como sabedoria e revelação do Espírito Santo. Pelo menos para que se redunde em movimento. Quando Ele revela, manifesta a sabedoria, nos leva ao pleno conhecimento de Deus. Inevitavelmente isso se transforma em movimento espiritual. Porque Ele é a vida. Amém, meus irmãos? Ele é a vida. Nós vemos esse Filho no contexto. O Espírito Santo garante essa saúde. Uma saúde que, inclusive, nos leva até a um sacrifício e nos faz lembrar das demandas do próprio reino de Deus sobre negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz, renunciarmos a tudo, aborrecermos a nós mesmos. Mas a vida é assim, o movimento é assim, a coisa vai fluindo. E como é a vida do Espírito, através do Espírito Santo, meus irmãos, isso acontece, isso flui e glorifica ao Senhor, amém? Só existe movimento onde a vida está presente. Quem está vivo, diga amém, aleluia. Louvado seja Deus. Vira para quem está do seu lado e pergunta aí, está movimentando? Tá? Qual é? Vocês são muito espertos e inteligentes. Talvez alguns já estejam. Não, eu sou da concentração. Mas tudo se movimenta até a concentração. Tem movimento, né? Terceira consideração. Os movimentos também, eles representam um ciclo contínuo e um ciclo integrado. É interessante como as coisas de Deus, elas, como já disse, não são estáticas. Por exemplo, propósito eterno de Deus, uma família, unidade, né? Muitos filhos, quantidade, semelhantes a Jesus, santidade ou a qualidade, para a glória de Deus Pai, a finalidade, você não tem como parar em uma etapa. É um ciclo. Uma coisa vai gerando a outra. Potencializada pela anterior, já gerando a posterior, né? E nos capacitando para que venha logo a seguir num ciclo, né? E um ciclo integrado. A unidade depende da santidade, que leva à quantidade, e por aí vai para a finalidade. Então, é interessante que os movimentos também, eles representam esse ciclo contínuo e integrado. E a gente pode provar isso, uma consideração simples aqui, que uma boa manutenção, ela não apenas preserva, mas ela também recupera. É o verso 8. E quando essa mulher acende a lamparina, pega a vassoura, começa a varrer a casa e procura diligentemente, o que é isso, senão uma manutenção? Mas só que é uma manutenção que levou a uma recuperação. Pergunta para quem está do seu lado, como é que está a casa? Está em movimento? Ei? Ou está empoeirada? Louvado seja Deus. Espírito Santo, sopra sobre nós, Senhor, nos move. Aleluia, move-nos, Senhor. Remove a apatia, a inércia, na expectativa. Faz tremer esse lugar, Senhor, como fizeste, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A recuperação, ela promove celebração.
foi recuperada a ovelha, né, a dracma, o filho com saúde, há uma festa, mata, né, um bezerro gordo. Interessante essa versão de vocês, né, um novilho cevado. Mas essa recuperação que promove a celebração, por sua vez, também provoca um testemunho. Interessante, porque se chama os amigos e os vizinhos para contar algo que aconteceu. Venham, se alegrem comigo. Qual a razão? Achei minha ovelha perdida. Minha dracma perdida. Quantas coisas aquele filho mais moço tinha para dizer da sua experiência, hein? Chegar no fundo do poço. Quanta coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os movimentos, eles também representam esse ciclo contínuo e integrado. Uma coisa ligada, linkada, que vai levando a outra. Quarta consideração. A recuperação, a reconciliação e a celebração me parece receber mais ênfase que os demais movimentos no contexto. E a prova, meus amados irmãos, é que o verso 7 ele é impressionante, porque você vê Jesus distribuindo um peso ali. Tem diversas coisas, às vezes, assim, por exemplo, finanças, que às vezes você, num determinado item, dá um peso, no outro dá um peso, às vezes superior ou inferior, né? E o Senhor Jesus, no verso 7, diz que há mais júbilo, mais, superior, mais, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Maior júbilo do que por. Isso é uma ênfase muito forte. E que nos faz pensar que a recuperação, a reconciliação, essa celebração, ela é muito importante. Esse movimento, meus amados irmãos, tem um grande valor para Deus, porque o céu é que reage assim. E como nós somos membros do corpo de Cristo, os filhos dessa família bendita do Pai, e essas pedras que compõem o edifício do Espírito Santo, nós compartilhamos do mesmo sentimento. Paulo usava essa palavra, inclusive, usou em Filipenses, ter o mesmo sentimento. O Espírito Santo comunica essa mesma atitude, nos faz participantes desses valores do Pai, do que é importante para o Pai. Mais importante, porque foi a palavra que ele usou, maior júbilo, misericórdia, esses movimentos aqui, louvado seja Deus. A recuperação e expansão também representam uma concentração e das mais importantes e úteis também. Interessante, a recuperação e a expansão também representam uma concentração. Olha que coisa interessante, porque ele fala sobre reunir vizinhos e amigos e vizinhos. Jesus nos chamou de amigos. Amigo é chegado, é próximo. Tem um amigo sentado do seu lado aí, sim ou não? Você já disse para essa pessoa, você é meu amigão, meu irmão. É um irmão, um amigo mais chegado que irmão. Porque tem irmão que não é amigo, não. Está lá o Caim para... Né? E esse aqui também, né? De Lucas 15, era irmão, mas não era amigo. Mas nós somos amigos. Então, ele reúne os amigos, que vamos, né, contextualizar entre nós aqui, da família, e os vizinhos. O vizinho já está mais, né? Para compartilhar do resultado, para celebrar a recuperação.
Então, é interessante que é uma concentração, e das concentrações mais importantes, essa recuperação e essa expansão, porque, ao mesmo tempo, se retroordena, porque estão reunidos amigos e vizinhos, discípulos, os irmãos, a família e os contatos. Os contatos para ouvir as boas novas, para saber como Deus faz para recuperar, para transformar a vida das pessoas. Como Deus tem amor suficiente, graça, poder e misericórdia para transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus pode todas as coisas e Ele quer, Ele deseja, Ele está se movendo sempre em função disso. Então, os vizinhos estão lá para ouvir. E os amigos estão lá, reunidos também, ouvindo e se movendo e trabalhando, sendo reto-ordenados, sendo treinados, sendo equipados. Não numa sala de aula, mas já no front de batalha. De uma forma prática já. Esses são movimentos impressionantes, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Quinto, todo movimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo se dá em função de vidas. Tudo. Sempre é em função de vidas. Deus ama pessoas. Você pode repetir comigo? Diga, Deus ama pessoas. De perto e de longe. Filhos, próximos filhos, distantes. Crentes, incrédulos. Deus ama vidas. Atribui às vidas um valor tremendo, profundo. E que bom que nós compartilhamos do mesmo sentimento do Pai. Todo movimento, todo, concentração, manutenção, expansão, recuperação, reconciliação, celebração, tudo, todos os movimentos, eles têm seu foco voltado nas vidas, ou para gerar, ou para consolidar, ou para enviar. Deus está sempre se movendo em função de vidas. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho que você compreende porque nós podemos nos mover em função, talvez, de coisas, né? Mas se o foco não for vidas, certamente esse movimento não vem do Senhor. Porque Deus quer vidas sempre, pensando em gerar. É um movimento aí, né? Brincadeira, irmão. Sexto, Jesus se movia de forma contínua, intensa, incansavelmente, como já compartilhamos aqui. Os textos aí de Mateus 9, Atos 10, né? E, mais uma vez, enfatizando que nós somos membros do seu corpo. Então, nós estamos envolvidos nesse movimento. Quando a gente pensa em corpo de Cristo, lendo os evangelhos e vendo a própria vida do Senhor Jesus, temos pelo menos duas certezas de que vamos nos mover bastante e também vamos receber lambada, né? Porque o corpo do Senhor Jesus... E três coisas, na verdade, e a terceira é a melhor delas, né? Seremos ressuscitados, aleluia, amém? É indestrutível, o corpo de Jesus é incansável, flagelado, né? Sofre, mas é indestrutível, aleluia. Ressuscita, amém, queridos? É eterno. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, então vai sobrar para mim e para você. Esse movimento vai mexer conosco, irmãos. Nós vivemos uma época e uma geração muito
devagar. Bem devagarinho, né? Precisamos desse sopro bendito. Alguns meses atrás, o Senhor estava nos falando sobre tantos episódios em que Deus soprou, né? Soprou nas narinas de Adão, lembra lá em Gênesis, né? Fôlego de vida. Deus soprou nas águas do dilúvio, ali com Noé. Deus soprou no Mar Vermelho, um vento forte que repartiu as águas do mar. Os profetas, através de Ezequiel, no vale de ossos secos. João 20, Jesus soprou sobre os seus discípulos, dizendo, recebei o Espírito Santo. Atos 2, vento impetuoso, que veio, encheu aquela casa, aleluia. E os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Então Deus está sempre se movendo, soprando, né? Vai sobrar para mim e para você. Agora eu e você não podemos, meus amados irmãos, resistir. Não há como, porque quem nos governa é a cabeça, amém, queridos? E é o Pai, essa família não está fora de governo. O Pai governa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mobiliza, Ele mexe conosco. Nós vamos participar desse movimento, Espírito Santo. Essa luz vai acender e vai nos mover. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu comentei, esse é o princípio que nos esclarece aquelas demandas do reino. Falamos muito, conversando até com o Luciano, né? A gente estava conversando bastante ali no jantar, na quinta, foi ontem, né? Na quarta-feira, sobre essas demandas do reino, sobre o negar-se. Normalmente, que não é normal, nossa tendência sempre é a inércia, né? Sempre é a quietude, como alguns dizem, a tranquilidade. Mas nós estamos num tempo onde, como alguns dizem, Deus tem pressa, irmãos, de fazer algumas coisas. O relógio do Senhor está bem avançado. O risco para uma grande parte de pessoas é muito grande. Mas a solução de Deus é maior. E eu e você estamos inseridos nesse contexto da solução, por sermos o seu corpo, a sua família, os seus cooperadores. Precisamos nos mover. Amém, queridos? Precisamos nos mover. A cruz vai entrar em cena. A renúncia vai entrar em cena. Eu fiquei muito constrangido. Nós temos trabalhado com um casal. Esse casal veio de nós conhecemos esse casal numa cidade do interior de São Paulo. E eles tiveram um problema muito sério. Envolvido em finanças, em investimentos, em criptomoedas, e um movimento que aconteceu, envolvendo amigos, envolvendo parentes. E, resumindo a história, acabou com a fé dessas pessoas, dessa família. E eles caíram lá, né, força de expressão, na nossa cidade. E o Senhor fez, o Senhor que se movimenta, fez esse link. Atos dos Apóstolos, que movimento do Espírito Santo, tremendo em todos os capítulos, né? Fazendo pontes, contatos, conexões entre pessoas, de forma incrível. Atos dos Apóstolos é maravilhoso. E o Senhor fez essa conexão, nos reencontramos, pensamos até que ia fluir, daqui um pouco, eles retrocederam. E eu lembro no final do ano passado, se não me falha a memória, antes de sairmos, estava na academia, na esteira, e o Espírito Santo, que se movimenta, me trouxe à memória essa pessoa.
E eu lembro de, na esteira, ter escrito uma mensagem. E foi uma mensagem um pouco forte, assim. Foi a palavra que o Senhor me trouxe, eu não lembro bem que palavra que foi, mas foi uma palavra mais de advertência, assim, sobre ele e tal, sobre quebrantamento, né? Se render ao Senhor, que coisas piores poderiam acontecer. E, resumindo um pouquinho mais a história, se cumpriu, infelizmente, a palavra. Coisas piores aconteceram, mas por misericórdia e graça do Senhor se reconectou de novo nesse contato e, graças a Deus, nos falamos hoje, inclusive. E num dos encontros que nós marcamos num shopping, na cidade de Praia Grande, e sentado na cafeteria, conversando com esse irmão, ele falou assim, por que você, assim, tem dedicado esse tempo, né? Logo você, ó, a análise da pessoa. Eu falei, eu estou fazendo mais do que minha obrigação. Deus ama a sua vida. Desconversei um pouquinho, falei, Deus ama a sua vida, nós também amamos, temos o mesmo sentimento do Senhor. E é um privilégio estar aqui, é um prazer. Eu acho que faz mais bem para mim, até comentei sobre isso, talvez até do que para você. Eu estou feliz de estar aqui, feliz de ter saído um pouquinho de casa, saído um pouquinho da minha cidade e de um monte de coisa que a gente tem para fazer. Tem muita coisa para fazer. Deus se movimenta, meus amados irmãos. E nós precisamos renunciar. Tem coisas importantes que vão ficar para trás. Em segundo plano, para que a vontade de Deus ela se realize, para que vidas sejam alcançadas e a sua vontade seja feita. Eu confesso para vocês que não é sem sentir. Certamente Jesus sentiu os cravos, o açoite, a coroa. Não pense que é uma mágica que a gente não sente. A renúncia não sente, o negar-se sente. Mas faz parte. Amém? Deus está se movendo e vai nos levar. Sétimo e último, para concluirmos aqui. Os movimentos, eles são espirituais. Não são movimentos naturais. Eles são espirituais. Gerados pelo Espírito de Deus. Porque somente os movimentos espirituais é que podem produzir os resultados que nós vemos nesse contexto de Lucas capítulo 15. Que eu confesso para vocês que eu mesmo já fiquei em crise, a gente lê tantas vezes, quantos anos, né? E você lê ali, parece tão simples, né? Ele tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu. Aí ele saiu, deixou 99 no deserto e foi em busca da que se perdeu até encontrá-la. E encontrou-a, pôs sobre o ombro, parece uma coisa, né? E perdeu uma dracma, acende a lamparina, pega a vassoura, varre a casa diligentemente, recupera. Você vai lendo aquilo aí, você fica até meio confrontado, né? Fala assim, Senhor, é assim mesmo, é assim, né? Parece simples, né? Sem erro, e a coisa acontece, flui, e o resultado vem. Mas são movimentos espirituais, meus irmãos. É o Espírito Santo, quando ele se move, ele vai gerando, nos mobilizando e realizando o resultado. Aleluia! É certo, é satisfatório. Deus é glorificado, as vidas são alcançadas, há quebrantamento, há arrependimento, há júbilo e festa no céu. Louvado seja Deus! Acontece. O resultado é inevitável. São movimentos espirituais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesses dias, amanhã, na verdade.
né? O assunto que Deus trouxe ao nosso coração baseado na carta aos Efésios. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse movimento espiritual gerado pelo Espírito de Deus, que quer nos conceder essa sabedoria e essa revelação no pleno conhecimento do nosso Pai. Nos fazer participantes, meus amados irmãos, dessa obra espiritual sobrenatural. Não estamos falando de coisas físicas, naturais, humanas, não. É obra do Espírito Santo. Amém, queridos? É obra de Deus, realizada pelo Senhor, e com os resultados que só Ele pode alcançar, só Ele pode gerar, só Ele pode realizar. Eu não tenho capacidade em mim mesmo, os irmãos também não. Em nós mesmos, com os recursos que nós temos, com a capacidade humana, que muitas vezes nós até valorizamos, né? E achamos que ela é suficiente. Não é. São movimentos espirituais. Na concentração, na cooperação, na manutenção, expansão, reconciliação, recuperação, celebração. Parece coisas simples, parece estratégia humana, mas em cada um desses movimentos é o Espírito Santo reinando. É Deus o Pai realizando a sua vontade. São os recursos, as armas da luz entrando em ação. As armas espirituais não são armas naturais, não são armas carnais. É um terreno onde Ele governa, onde Ele dirige, onde Ele se move e nos faz participantes, amém, queridos? Dessa obra maravilhosa que Ele está fazendo. Sempre fez, está fazendo e fará até o fim. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Eu também trabalho. Deus trabalha. O Filho trabalha. O Espírito Santo trabalha. O nosso Deus é trabalhador. Ele se move. Aleluia. E nós temos esse mesmo DNA. Amém, queridos? Temos essa mesma graça, porque somos participantes dele. Aleluia. Não apenas da obra, mas dele. Porque se ele se move, como sua família, como seu corpo e sua casa, inevitavelmente nós estamos nos movendo também. Amém? Seria tão bom se nós pudéssemos ouvir vocês, mas não temos tempo, porque eu estou aceitando colaboração nessa reflexão. Podemos aplicar isso para a vida da igreja, onde tem tantos movimentos, né? Quantas coisas a gente faz. Como igreja, como comunidade. Quantas coisas. Como nos movimentamos. Vocês já pararam para pensar? Faça um retrospecto da sua vida. Do seu trabalho, até como discipulador. Como cooperador dos pastores do Senhor. Na igreja, na sua localidade. Deus está querendo nos levar a esses movimentos espirituais. Estarmos conscientes no Senhor. Com os olhos do nosso coração iluminados, como fala em Efésios, né? Para vermos o que Deus vê, vermos como Deus vê, termos a visão do Senhor, compartilhada pelo Espírito de Deus. Para não ficarmos alheios, né? Paulo usa esse termo, alheio. Mas para estarmos com a postura correta diante do Senhor, conscientes em cada um desses movimentos integrados, sabendo o que Deus está fazendo, onde estamos, o que está acontecendo, a parte que nos cabe nessa cooperação com o Senhor.
porque Deus está se movendo. E nós cooperamos com Ele. E o foco de cada movimento são vidas. Nós não podemos perder tempo. Deus ama as vidas. Deus ama as pessoas. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Quero orar com vocês. Amém? Quem sabe podemos orar de pé. Aleluia.